Pai, continuamos na Tua presença, Senhor, engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Deus. Neste momento eu quero pedir pela vida do pastor Gilmar, ó Deus, que o Senhor possa estar revestindo ele de poder, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar através da vida dele, ó Pai. O Senhor já colocou em seu coração a palavra de hoje, mas que agora, ó Pai, seja o Teu Espírito Santo falando, usando a vida do pastor, assim como o Senhor tem feito, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E quanto a nós, ó Pai, que possamos estar com o coração aberto, ó Pai, com as nossas mentes tranquilas, com os pés firmados aqui, ó Pai, para que nós possamos não perder um minuto só que seja da palavra, ó Pai, para que ela possa produzir em nós, ó Deus, salvação, libertação, cura, esperança, Senhor. É isso que nós queremos nesta noite. E nós te louvamos porque sabemos do teu agir no nosso meio, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Alce. Glórias a Deus por estarmos aqui nesta noite para juntos aprender um pouco mais do Senhor, louvar o nome do Senhor nosso Deus. E esse tema nos é muito sugestivo, né? Vivendo os milagres de Jesus. Viver os milagres de Jesus é algo tremendamente maravilhoso para todos nós. Afinal de contas, nós somos chamados para servir ao Senhor, o nosso Deus, neste tempo em que aqui nós estamos. E sendo nós chamados para servir ao Senhor, o nosso Deus, não tem nada diferente para nós fazermos, senão exatamente viver aquilo que Jesus viveu aqui sobre a face da terra. E uma das coisas que trazia muita admiração por parte das pessoas, e que as pessoas gostavam de ver onde Jesus estava, porque onde Jesus estava sempre aconteciam coisas diferentes, né? Daquilo que eles viviam, daquilo que eles estavam passando, né? Jesus certa vez multiplicou os pães para milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas foram alimentadas com o milagre de Jesus. Muitas pessoas foram curadas, né? Muitos milagres, maravilhas de Jesus estavam acontecendo ali naquele período. E nós não anunciamos outra coisa a não ser Jesus. E anunciamos os milagres de Jesus. Então essa série é Vivendo os Milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma fé incomparável, né? Uma fé incomparável. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Mateus, capítulo de número 8, aliás, 8. É 8, não é 18 não. Não sei por que a Duda falou para mim que era 18, não é 18, não é 8, Duda. A Duda que falou para mim é 18. Eu falei, não, é 8. Brincadeira, Duda, só para... Então, Mateus, capítulo de número 8, do verso 5 ao verso de número 13. Vamos fazer essa leitura, depois nós estaremos orando mais uma vez, agradecendo a Deus pela palavra que Ele já transmitiu ao nosso coração nesta noite. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão
do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, já temos pedido iluminação para a palavra desta noite, mas queremos, ó Deus, reiterar, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar, Senhor Deus, às nossas mentes, Senhor. Desfazer, Senhor Deus, tudo aquilo que porventura esteja querendo impedir de que nós aprendamos a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma fé incomparável. Eu sempre fiquei imaginando, e eu gostaria de ter estado lá, né? Quando Jesus foi lá à beira-mar chamar os 12 discípulos. Jesus não chamou pessoas desocupadas. Jesus foi chamar aquelas pessoas que estavam trabalhando. E Jesus chamou as pessoas que estavam trabalhando porque ele sabia que aqueles que não faziam nada não iam fazer nada, mas os que estavam trabalhando é porque iam trabalhar. Jesus chamou também aqueles que estavam trabalhando, porque aqueles que estavam trabalhando, eles tinham alguma coisa para deixar para poder seguir a Jesus. Se ele chama alguém que não tem nada e que não está fazendo nada, não tem nada para deixar, então não teria significado nenhum, não teria esforço nenhum. E quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama exatamente aqueles que estão trabalhando, né? Eles tinham uma empresa de pesca. E Jesus vai e chama. De repente, houve um desfalque muito grande nos funcionários daquelas empresas de pesca, porque eles saíram, simplesmente ouviram o chamado e saíram. Eu fico imaginando também, eu assistindo aquela cena do Bartimeu, jogando a sua capa, né, indo ao encontro de Jesus, para que ele pudesse ser curado. Também gostaria de ter olhado e visto, né, aquele cara baixinho, né, o Zaqueu, correndo, subindo uma árvore, né, no meio de tanta gente, né, e Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce que hoje eu vou lá na sua casa. Mas eu não vivi lá, mas uma coisa eu sei que eu vou poder fazer. Quando eu chegar lá no céu, e Deus der a oportunidade de dizer: está liberado para a gente conversar com todo mundo aqui. Aí eu vou poder bater um papo lá com o Bartimeu. Eu falo: Bartimeu, como é que foi aquela história lá da jogar o manto lá, né, e tal? Ô Zaqueu, sim, foi corajoso, hein, cara? Ó, subir na árvore ali, né? Você não tinha idade mais para isso não, né? Mas você fez, né? Aí eu vou chegar e falar assim: ô Moisés, e daí, Moisés, conta para mim, como é que foi? Que enrascada que Deus tinha te colocado, hein? Você tinha na frente o mar, de um lado o monte, do outro lado o monte, e atrás o exército de Faraó, né? Deus pegou forte com você, hein, Moisés? Fala a verdade. Como é que foi o seu sentimento? Conta aí, né? Como foi passar por essa dificuldade? Né? Mas eu vou encontrar também lá Josué, né? Eu falo: ô Josué, sim. Por quê que Deus mandou você ficar rodeando a cidade 7 dias? Por que você ficou incomodando o povo 7 dias? Não podia ser no primeiro dia ter derrubado a muralha, não? Você teve que botar medo no povo durante 7 dias. Como é que foi esse rodear a cidade, né? Por 6 dias e no 7º dia, né? Ver o muro cair. Mas eu vou também ver Davi. Na hora que eu olhar para Davi, eu falei: Davi, Golias, hein? Que experiência sua, hein, rapaz? Olha, maravilhosa essa experiência, né? Seus irmãos não acreditavam em você, hein? Seus irmãos botavam fé em você. Seu irmão: vai embora, rapaz, o que você está fazendo aqui, hein? Mas vou encontrar também José, aquele cara que sofreu muito na vida, foi vendido pelos irmãos, né? Foi preso injustamente, né? Mas ele se tornou o grande governador do Egito e supriu todos os povos daquele tempo com alimento, porque o Egito produziu para
manutenção de todos os povos. Isso ele fez através de José. Isso ele fez através de José. Eu vou olhar para José, parabéns, hein, meu? Você foi um cara de fé. Mas eu acho que nós vamos encontrar um cara também lá, que a Bíblia nem fala o nome dele aqui. Depois nós podemos descobrir o nome dele. Tem como descobrir o nome dele, mas eu não vou falar o nome dele aqui hoje, não. Vou encontrar esse cara aqui, né? Que olhar para ele e falar assim: ah, você, quem é você? Ah, você é o centurião que surpreendeu Jesus com a sua fé, né? Ah, você é aquele cara que surpreendeu Jesus, né? Que Jesus disse assim: ó, sua fé é uma fé incomparável, né? E sabe que isso é uma experiência assim interessante, gostosa? Porque eu fui fazer um casamento esses dias e eu não conhecia as famílias, né, das pessoas, mas eles me conheciam por causa dos áudios que eu mando e a família toda recebe. E eu entrei assim num corredor, de repente saiu um senhor e falou assim para mim: ah, você é o pastor Gilmar, né? Eu falei: mas você quem é? Aí eu sou o pai da noiva. Eu falei assim: ah, muito prazer, né? Mas como é que o senhor sabe que eu sou o Gilmar? Aí que eu ouvi a sua voz na hora que você estava chegando, né? Então eu creio que vai ser maravilhoso a gente chegar lá, encontrar, né, e olhar lá para o centurião e falar assim: ó, seu nome não estava escrito lá naquele texto, hein? Mas que fé surpreendente que você tem, né? Que é surpreendente que você teve, uma fé incomparável. E Jesus disse para os discípulos a respeito desta fé que ele não encontrou em Israel, amados, porque a fé é o elemento do milagre. Sem fé não existe milagre. Jesus só pode operar milagres se você tiver fé. E Jesus disse: não precisa ser uma fé muito grande. Se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Né? Fé apenas e suficiente para aquilo que você vai buscar, para aquilo que você vai pedir. O nome do homem não consta aqui, né? Mas o nome daquele para o qual ele foi pedir consta. E esse homem que não tem o nome dele registrado aqui, teve uma fé incomparável. Jesus diz: ó, nem em Israel eu encontrei fé como esta. O importante não é o nome da pessoa que exercita a fé. O importante, né, é o nome daquele em quem nós colocamos a nossa fé. Amados, essa fé incomparável apresenta alguns aspectos, vários aspectos, mas eu quero destacar 3 apenas aqui nesta noite. Primeiro deles, essa fé incomparável é a fé que nos conduz pelo caminho da humildade. Veja, não é o caminho da humilhação, é o caminho da humildade, de nos humilharmos na presença do Senhor, o nosso Deus. Esse centurião, ele não buscou Jesus na sua autoridade, pelo posto que ele possuía, né? Pela sua influência, mas com muita humildade. O texto nos diz, né, que tendo Jesus entrado em Cafarnaum, ele logo foi e se apresentou a Jesus. Ele vai até a presença de Jesus de forma humilde. E Mateus registra que ele foi e implorou a Jesus. Certamente ele estava com o seu coração triste, angustiado, semblante, né, completamente ali desfigurado por estar passando aquela situação com essa pessoa que era da sua casa, que era muito, muito amada, né? Ele já deveria ter gasto muito dinheiro, ter procurado muitos médicos, né, daquela época para tentar solucionar o problema do seu servo, mas não conseguiu. Mas aí quando ele fica sabendo que Jesus, né, está passando por ali, e que Jesus entrou na cidade, ele já vai ao encontro de Jesus. Certamente, como Jesus sempre faz, né, e sempre fez, porque Jesus acompanhava a multidão, mas ele curava muitos, mas não curava todos. Porque ele atendia aqueles que realmente se colocavam com fé diante dele. Aqueles que o procurava com fé. Tanto é que eu citei aqui o Zaqueu. Estava lá atrás da multidão, na beira do caminho. Citei o Zaqueu que estava em cima da árvore. O Bartimeu que estava lá atrás, na beira do caminho. O Zaqueu que estava em cima de uma árvore. Né? Jesus vai sempre ao encontro daqueles que estão ali com fé. E assim eu creio que ele deu atenção para esse centurião. Deve ter ouvido a história desse centurião.
né? O centurião deve ter dito para ele o quanto esse servo era importante na sua vida. E Jesus então se compadece, né? Diante daquele quadro, Jesus se compadece e diz assim: ó, eu vou curá-lo. Se fosse um de nós, certamente que já daria glórias, aleluia, obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração. Tem tanta gente aqui, mas o Senhor ouviu, foi a minha oração. Mas o centurião não deu tanta importância assim. O centurião deveria ter se alegrado, né? Por Jesus dizer que ia até a sua casa, né? Mas o centurião não se alegrou dessa forma e nem quis que Jesus fosse até a casa dele. Mas como pode uma coisa dessa? Ele deveria se alegrar? Não. Diante da sua adoração, diante da sua humildade, ele não se alegrou, ele não fez festa, né? Ele olhou para ele mesmo naquele momento, e ele olhou para a sua casa. Ele disse: não, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Eu sou um miserável pecador, e o Senhor é um santo, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é muito importante para entrar na minha casa. O Senhor é o Rei Todo-Poderoso. Como é que você vai entrar naquele casebre onde eu moro? O Senhor tem muitas coisas para fazer, Jesus. O Senhor tem gente melhor que eu para atender. O Senhor tem gente mais necessitada do que eu para atender. Jesus, eu fico feliz tão somente se o Senhor der a sua palavra, porque eu não mereço nada, mas se o Senhor der a sua palavra e o meu servo for curado, para mim isso já é muito, já é demais até. Tem gente que é egoísta, né? Que quer Jesus só para si, que quer os milagres só para si, né? Esse centurião não. Na sua humildade, ele diz para Jesus: Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa, só dá um recado, só manda a sua palavra. Fé incomparável nos leva ao caminho da humildade e do reconhecimento e da adoração ao Senhor, o nosso Deus, de que nós podemos receber o milagre do Senhor, ter um milagre do Senhor, mas saber que Jesus precisa também atender os outros. Essa fé incomparável, amados irmãos, reconhece também o poder de Jesus, né? Essa fé incomparável reconhece o poder de Jesus. Ele diz para Jesus: Jesus, o Senhor não precisa, lá no versículo de número 8, né? Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda a sua palavra e o meu rapaz será curado. Então, ele reconhece que em Jesus há poder. E é importante nós distinguirmos aqui a palavra autoridade e poder. Ele estava investido de autoridade como um centurião. Então ele tinha muitas pessoas debaixo do seu comando. Ele fala: Jesus, eu tenho pessoas debaixo do meu comando. Eu tenho autoridade. E quando eu falo para um vai, vai, outro vem, vem, isso acontece. Mas eu creio que o Senhor tem o poder para mandar uma palavra e o meu servo ser curado. Poder e autoridade e poder. A autoridade, amados irmãos, é concedida. Vamos imaginar aqui na pessoa mesmo do centurião, aqui um policial hoje. Ele está na rua, paisando, de repente, os carros estão passando, tem uma pessoa querendo atravessar a rua. Ele vai lá, pega o seu apito, faz o sinal, o carro para e a pessoa passa. Ele tem autoridade para fazer isso, né? Mas ele não tem poder, porque se ele fosse trombar com o carro, ele seria atropelado. Mas ele tem autoridade para mandar o motorista parar. E poder é o que Jesus tem, e é o que ele reconhece que Jesus tem, porque Jesus diz para o mar: mar, se acalma, vento, para. Isso é poder.
E ele crê nesse poder de Jesus, e ele diz: ó Jesus, o Senhor me dê a sua palavra de poder, eu tenho certeza que eu vou lá e digo essa palavra, e o meu servo já estará curado. O centurião tinha autoridade do Império Romano para dar ordens e manter a ordem, mas não tinha poder. Mas agora o que ele precisa para que o milagre aconteça é de poder. Milagre não acontece diante de autoridade. Milagre acontece através daquele que tem poder. A fé, amados irmãos, é a fé que crê no impossível e vê o invisível. Uma vez eu ia orar para uma pessoa que estava em fase terminal de câncer, e a pessoa perguntou assim: pastor, mas o senhor vai orar para que as pessoas sejam curadas? Eu disse: eu vou. Ela falou: e se ela não for curada? Eu falei: bom, o problema não é meu. Eu oro em nome de Jesus. Depois tem que conversar com Jesus para saber o porquê que ele não curou. Mas eu vou orar para que ele seja curado. Nós cristãos somos desafiados a seguir o exemplo aqui desse centurião, né? Crer, né, que uma palavra do Senhor pode mudar toda a nossa vida. Que a palavra do Senhor pode mudar toda a nossa casa. Que a palavra do Senhor pode mudar o nosso trabalho. Que a palavra do Senhor pode mudar a nossa vida. Porque a sua palavra é uma palavra de poder. Apenas uma palavra de Jesus, ele disse: apenas a tua palavra, Senhor, e o meu servo é curado. Quantas vezes nós somos testados na nossa fé? E somos testados na nossa fé, e oramos e clamamos, e as coisas não acontecem. Ao invés de melhorar, fica mais difícil ainda, né? E aí nós ficamos mais tristes ainda, porque as coisas não estão acontecendo segundo a nossa visão, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. E o tempo vai passando e as coisas não acontecem, né? Nós começamos a ficar preocupados: mas eu tenho orado e nada tem acontecido. Nós nos esquecemos muitas vezes, amados irmãos, de que nós precisamos de orar, mas precisamos também da palavra do Senhor nosso Deus. Não adianta você orar sem ler a palavra. E não adianta você ler a palavra sem orar. Orar e ler a palavra precisa caminhar juntos na nossa vida. Aquele homem, quando ele chega diante de Jesus, e ele tem essa fé incomparável, porque ele chega diante de Jesus, ele conversa com Jesus, ele pede com Jesus, mas ele sabe que na palavra de Jesus é que está o poder para transformar, para mudar, para curar, para sarar. Para que a obra do Senhor seja completa, é necessário que esteja presente ali a palavra do Senhor nosso Deus, o poder do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para Jesus diante do inimigo lá no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração, o inimigo tenta Jesus 3 vezes, ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus cita tão somente a palavra, porque é na palavra que existe poder. E se você quer se assegurar de alguma coisa, se você quer receber as bênçãos do Senhor, se você quer enfrentar o inimigo, se você quer vencer nessa vida, leia a palavra, conheça a palavra e saiba aquilo que a palavra tem para você em determinadas situações e em determinados momentos da sua vida. Porque há momentos em que você não vai entender, que você não vai compreender, mas isso está muito difícil. Como é que Deus permite que isso aconteça? Vai lá na palavra, leia a palavra. Busque na palavra, porque é ali que o Senhor vai falar com você. Sinto muito para aqueles que gostam, né, de uma sessão assim mais espiritual, pentecostal, né, e alguma coisa que vem do além, né, aqueles que gostam de visões, né, aqueles que gostam de ouvir profetas, né. Quero dizer que você não está no caminho certo. Você precisa estar lendo a palavra e ouvindo aquilo que Deus quer falar com você através da sua palavra. Não vacile na fé. Reconheça o poder de Deus, porque basta uma palavra de Deus na sua vida e você vai ser renovado. Imagine você numa situação difícil, né? Completamente desprovido de proteção, né? E se achando ali solitário. Onde você vai lá na Bíblia, e de repente você abre lá no Salmo de número 46, e você lá: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glórias a Deus, aleluia, o Senhor está comigo, e Ele é a minha proteção, Ele é o meu amparo, Ele é o meu socorro bem presente. Então o que pode me fazer o homem se o Senhor está comigo? Nada. Mas isso é a palavra. É a palavra que eu preciso, é a palavra que você precisa no seu dia a dia.
A palavra que o centurião procurava em Jesus era tão somente para a cura do seu servo. Jesus, só o Senhor dar essa palavra e tudo se resolve. Por último, amados irmãos, em terceiro lugar, essa fé incomparável, ela precisa estar presente na nossa vida, porque ela define o nosso caminhar com Deus, para a salvação ou para a perdição. Eu achei que Jesus foi um pouco duro aqui com os discípulos naquela ocasião, porque ele fica admirado com a fé daquele homem. Diz que não encontrou fé igual àquela em Israel. Mas ele lá no versículo 11, ele diz assim: mas eu quero dizer a vocês, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa fé, amados irmãos, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Eu estou entendendo aqui que Jesus está dizendo, olha, que só vai entrar no reino de Deus aqueles que têm essa fé incomparável, aqueles que sabem confiar inteiramente, integralmente no Senhor, porque essa fé incomparável é a fé que vai te levar para a salvação e para a vida eterna, porque se você não tiver esta fé, você vai errar a porta, e você pode parar num lugar que você jamais imaginou, porque você veio, esteve na presença de Cristo Jesus, buscou o Senhor, teve a palavra na sua mão, teve tempo para orar, mas não orou com esta fé, não buscou ao Senhor com esta fé. E Jesus demonstra aqui, amados irmãos, que Ele não está preocupado com nacionalidade, que Ele não está preocupado com cargo, que Ele não está preocupado com profissão, que Ele não está preocupado com a cor da sua pele, que Ele não está preocupado com o seu status social. Jesus atende tão somente, ouve tão somente uma voz, a voz da fé incomparável, que pode realizar milagres. Ele ouve o clamor daquele que vem de forma humilde, que crê no seu poder e que o busca, e ali então o milagre acontece. Mas pastor, não tem explicação não. Dobra o teu joelho e busca ao Senhor, o nosso Deus. É a fé daquele que crê no poder de Deus, que se curva diante da soberania do Senhor e o reconhece como Senhor e suficiente Salvador, como Senhor e seu Deus. E lá em Hebreus 11:6, guarde bem esse versículo, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou ler novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a fé. Se você veio, vamos dizer, eu fui à igreja, vou dar um exemplo, eu fui à igreja, ouvi a palavra, ouvi a oração, como é que eu estou saindo? Do mesmo jeito que eu entrei. Então, volta lá, porque você precisa exercitar a sua fé, porque você não foi com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, a Bíblia diz que você se aproxima, crê que Ele existe, e Ele te recompensa pelo fato de você estar na sua presença. Como aconteceu com aqui o centurião, né? E para concluir, amados irmãos, então ele diz que muitos dos filhos do reino não receberão a coroa da salvação, por perseverarem na tradição, por perseverarem na letra, e não buscarem ao Senhor com fé. Não abrir o coração diante do Senhor, não conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, não saber guardá-la no seu coração. Não basta ter a palavra na mão, não basta ter a palavra diante dos olhos, é preciso ter a palavra na mente, é preciso ter a palavra no coração, é preciso dizer: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu creio,
A tua palavra diz, como Jesus disse diante do inimigo, a tua palavra diz: mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Então eu creio que os anjos do Senhor estão comigo, e eu posso seguir em frente. Fé, Salmo 23, versículo 4 também. Ainda que eu ande por... Não, versículo 4, ainda que eu ande por águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem, me amparam, e eu sei que nada pode me fazer mal. Esta é a palavra, amados irmãos, na qual nós temos que usar a nossa fé, e esta fé que faz a diferença, esta fé incomparável. Você precisa viver nessa fé incomparável, porque só aqueles que creem veem milagres. Só aqueles que creem veem milagres. E Jesus conclui aqui no verso 13, né? Vai, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Se Jesus dissesse para você nessa noite: vai e seja feito conforme a tua fé, o que é que aconteceria de bênção na sua vida? Se você tem fé. Porque às vezes nós estamos esperando um milagre acontecer, mas nós não temos fé para que esse milagre aconteça, né? E nem, às vezes, fé para permanecer nesse milagre, né? Buscando dessa forma. Existia uma pessoa que ela tinha a mão dela atrofiada, e ela começou a orar ao Senhor, né? O Senhor me criou perfeito, eu gostaria de ter a mão perfeita, Senhor. E ela orava todas as noites, e quando ela amanhecia, a primeira coisa que ela fazia era olhar para a sua mão. E todos os dias, quando ela olhava para a sua mão, ela dizia assim: ô Senhor, não foi hoje que o milagre aconteceu. E ela continuou orando, até que um dia, quando amanheceu, ela abriu a mão e olhou para a sua mão, e o milagre tinha acontecido. E ela disse: louvado seja o teu nome, Senhor, porque o milagre chegou para a minha fé, para a minha vida. E para concluir, para o Senhor Jesus não existe distância, né? Ele não estava na casa do centurião, mas o centurião manda a tua palavra. E a Bíblia diz que no momento em que Jesus diz: vai e seja conforme a tua fé, naquela mesma hora, o servo foi curado. Então não importa onde você esteja, e onde você esteja esperando esse milagre. A fé, amados, ela alcança o inalcançável, vamos dizer assim, né? Ela atinge o inatingível, né? Ela vê o invisível e crê no impossível, né? Nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Daniel estava lá na cova dos leões, mas ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro da fornalha de fogo ardente, mas eles não estavam sozinhos. Jonas foi parar na barriga de um grande peixe, né? Diz um grande peixe lá, né? Mas ele não estava sozinho. Ali ele orou e Deus ouviu a sua oração. Deus tem milagres também para a sua vida. Creia e veja um milagre acontecer. Na sua família, na sua vida, no seu trabalho, não importa onde, o Senhor é um Deus de milagres. Jesus tem um milagre para você nesta noite, creia nisso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Você que está em casa, creia, Jesus tem um milagre para a sua vida nesta noite, porque a sua fé é uma fé incomparável,
é uma fé colocada no Senhor Jesus Cristo. É uma fé onde você se curva e reconhece em humildade Jesus como único e suficiente Salvador. É uma fé que reconhece que em Deus há poder, que no nome de Jesus há poder. É uma fé que rompe as barreiras do tempo e que nos leva a enxergar a vida eterna, a crer na vida eterna. É uma fé que ultrapassa a compreensão e a razão humana. É a fé que vem do trono e do Cordeiro Jesus Cristo, na ação gloriosa do Espírito Santo. Coloque diante do Senhor agora aquilo que você espera dele, nesta noite. Aquilo que o centurião esperava do Senhor, ele colocou para o Senhor. E ele viu esse milagre acontecer. Jesus está aqui hoje, ele tem um milagre para a sua vida. Fale com ele, ele está passando pela sua casa. Fale com ele. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está passando em cada casa agora, Senhor. Permita, Deus, o exercitar da nossa fé. Permita, Deus, o olhar com a nossa fé. Permita, Deus, o ver, Senhor, meu Deus, o invisível e crer no impossível. Permita-nos, ó Pai, clamar e colocar diante do Senhor a nossa necessidade neste momento. Ouve, ó Deus, o clamor, Senhor. Ouve, ó Deus, a busca de cada um dos teus filhos, Senhor. E quebranta, ó Deus, os seus corações nesta noite, Senhor, para que eles sintam, ó Deus, a sua presença, para que eles vejam a tua glória, para que eles sintam, ó Deus, o teu poder. E sejam visitados, ó Deus, na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, Senhor. E seja, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, uma palavra de cura, Senhor. Uma palavra de libertação, Senhor, meu Deus. Uma palavra de paz, Senhor. Uma palavra de salvação, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós, ó Deus, colocamos diante do Teu altar as nossas petições agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E Jesus diz para você que seja feita, seja cumprida a sua petição nesta noite. Amém? Nós vamos estar orando pela salva agora e assim estaremos encerrando aqui. Alziana, só o recado de amanhã, né? Lá em Macatuba, qual é o horário? 6 horas nós teremos um culto amanhã lá em Macatuba. Todos os irmãos estão convidados para ir. É o culto dos jovens, mas todos os irmãos estão convidados para ir para Macatuba. Culto mais cedo, às 18 horas. É que os jovens terão um campeonato de futebol para realizar lá, né? Então, agora se tiver um time de futebol, pode levar lá também. Tem um time aí? Pode ser misto. Aí, ó lá, ó. Lá tem 3 jogadoras já lá. A Ana, a Duda. Vocês jogam bola? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ô, seu Ivo, os meninos querem montar um time para jogar lá em Macatuba amanhã, mas estão precisando de um goleiro. Pode ser o senhor? Olha lá, tem um goleiro já, pronto, completou o time. Agora eu quero ver se você não vai. Vamos colocar em pé, vamos estar orando pela salva de oração. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor meu Deus, nessa salva estão os pedidos, ó Deus, de oração. Todos aqueles irmãos, Pai, que têm esta fé, Senhor, incomparável. Esta fé, Senhor, que chega na Tua presença, Senhor. Esta fé, ó Deus, que te adora, Senhor. Esta fé, Senhor, meu Deus, que se rende diante do Teu altar. Esta fé, ó Deus, reconhece que só o Senhor tem poder para operar milagres, Senhor. Esta fé, Senhor, meu Deus, que nos leva a olhar com os olhos, Senhor, meu Deus, espirituais e ver, Senhor, meu Deus, que no Senhor há moradas celestiais para aqueles que confiam, Pai. Olha, Senhor, meu Deus, por todos esses pedidos, Senhor, visita com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Repreende, ó Deus, toda e qualquer obra do inimigo, Senhor. Repreende, ó Deus, todas as setas do maligno, Senhor, meu Deus, contra essas vidas, Senhor. Envia, ó Deus, teus anjos para acampar ao redor deles, para guardar, livrar de todo mal e todo perigo, Senhor. E dá, Senhor, meu Deus, a palavra de salvação, de cura.